Vamos dar aqui uma volta para entender e ver como é que estão se comportando as bolsas mundo afora aqui nessa terça-feira. A gente começando com o fechamento de mercado aqui essa terça-feira pela Ásia, em queda nas bolsas de Tóquio e Xangai, mas operando normalmente com alta de 0,24% em Hong Kong. A gente vai também para a Europa, aqui agora todas com variações positivas, Paris, Frankfurt, Madrid e Londres nesse momento. Partindo também para os Estados Unidos, todos com índices negativos, S&P, Dow Jones e Nasdaq, todas em queda, então aqui, respectivamente, de 0,53%, 0,90% e 0,38%. Indo aqui agora também para o Brasil, a gente vendo a cotação do dólar, então, em alta de 0,43%, aqui fechado em R$ 5,35, e o Ibovespa, depois de toda a alta, a gente começando, então, dezembro com uma queda, fechando abaixo dos 159 mil pontos. Aqui, então, uma queda de 0,29%, então, registrado, fechando o índice da Bolsa Brasileira em 158 mil pontos, 611 aqui nesse momento. Giro para a gente entender, inclusive, e avançando na nossa conversa aqui no momento do nosso programa, na segunda etapa do nosso programa, a gente vai fazer um balanço dos últimos índices aqui do Ibovespa, a gente entendendo como que vai se comportar ano que vem, inclusive, a Bolsa de Valores pelo Brasil. Agora sim, a gente já está de volta do nosso intervalo, toda a nossa audiência da TV e do YouTube reunidos, gente. Nossa proposta aqui agora, depois de fazer o giro pelas bolsas, é entender um pouquinho, ver o panorama de quais que são as perspectivas para a Bolsa de Valores em 2026, como é que a gente chega nesse fim de ano em 2025. Estava tentando pescar aqui, inclusive, uma divulgação que vi da XP Investimentos, que chegou a revisar seu valor justo para o Ibovespa, levando a projeção para 185 mil pontos até o fim do ano que vem, um potencial de alta de 16,3% em comparação com o fechamento de novembro, quando a expectativa era de 170 mil pontos. Uma revisão mais otimista, considerando uma série de fatores que a gente vai entender agora com o nosso entrevistado. Tenho o prazer de receber aqui o Felipe Prata, que é sócio fundador da Nest Asset Management. Queria te agradecer demais a presença com a gente aqui, Felipe. Um bom dia para você. Obrigado. Como é que a gente está terminando esse ano de 2025? Parece que a marca dos 150 mil pontos veio para ficar, mas como é que a gente vai para essa reta do final agora do ano, mirando já em 2026, na sua opinião? Bom dia. Bom dia, Natália. Tudo bem? Bom dia a todo mundo. Nós estamos num momento, realmente, uma bolsa subindo 30 e pouquinhos por cento nesse ano. Acho que ninguém nem imaginava isso, né? Para nós aqui na Nest, nós acreditamos que isso vem acontecendo muito pelo que vem acontecendo com as bolsas emergentes, né? Se você for pegar um gráfico de como está, né, o EWZ e as bolsas emergentes, você vai ver que elas estão subindo, elas estão muito correlacionadas, né? Apesar que a nossa bolsa ela tem mais risco, a gente deveria estar até subindo um pouco mais, mas a gente continua com a bolsa ainda barata. Nós temos 2025 ainda, que faltam aí, né, uns 20 dias úteis, né? Chegando aí daqui a pouco já, quando a gente abrir o olho, já chegamos no Natal e no final do ano. Mas se os emergentes continuarem andando, a gente acredita que a Bolsa aqui no Brasil vai continuar andando também. Importante a gente trazer esse destaque, Felipe. Queria até desmembrar um pouquinho mais com você para tentar entender até exatamente em que pontuação que a gente deve terminar mais ou menos 2025, tendo visto esses índices históricos que a gente acompanhou. Agora, começando dezembro com uma leve queda, mas ainda despontando, e por isso que até vejo esse questionamento de vocês, se o patamar dos 150 mil pontos veio para ficar ou não. Como que a gente pode fazer até uma leitura histórica desse momento no que a gente viu nas manchetes econômicas ao longo do mês de novembro para essa retinha final, e como que isso interfere já na projeção do ano que vem em termos de expectativa? Então, eu acho que a gente pode dividir, como você falou, de hoje até março, né, quando a gente vai se aproximar
ali do momento eleitoral. Eu acho que a gente acredita que a partir de março em diante, a Bolsa pode entrar numa dinâmica diferente. Nesse primeiro momento, vai continuar seguindo as bolsas emergentes. Então, assim, essa dinâmica da bolsa emergente é onde a gente tem que estar olhando para a gente ver para onde a gente vai. A gente acredita que isso deve continuar subindo, mas não da forma como veio, né? De uma forma muito significativa aí nos últimos meses, mas ela deve continuar subindo, tá? Os papéis atrelados à economia real devem continuar puxando essa fila. E aí depois você entra na dinâmica de eleição, né? Aí a dinâmica de eleição aí muda um pouquinho. Justamente nesse ponto político que eu queria entrar daqui a pouquinho com você para entender o que a gente pode, dentro do cenário de eleição, ver como impacto direto nesse sentido para você, Felipe, porque a gente sabe o caos que acaba virando, de certa forma, as incertezas, que é o pior que a gente consegue ter para a economia no momento. Então, de março para frente, ali de julho para frente até, de certa forma, o que a gente pode esperar nesse sentido? Quando eu coloquei até março, Natália, é muito porque assim, o mercado ele antecipa um pouco os movimentos, né? E ali ainda você tem muito essa questão da direita e da esquerda, né? Essa polarização que acredito que veio para ficar. E a gente acredita que assim, quem estiver mais próximo do mercado, de uma forma mais amigável, vai ser e tiver na frente nessa corrida eleitoral, tiver mais alinhado, né, que eu estou te falando, com o mercado, é o que vai puxar essa bolsa, e você pode fazer uma bolsa a 200 mil pontos, tá? Quem o mercado não tiver muito alinhado, aí você deve continuar a dinâmica atual. Também não é a dinâmica como alguns anos atrás a gente acreditava, essa questão de direita e esquerda. Se uma esquerda ganhasse, a bolsa poderia cair, a dinâmica poderia ser muito ruim. A gente já viu isso ao decorrer desses últimas décadas, que isso não aconteceu. Então, se você tiver uma esquerda subindo, ela deve seguir mais ou menos a bolsa dos emerging markets, aí você vai ver o que está acontecendo, né? Um pouquinho mais do mesmo que nós estamos. Agora, se você tiver o candidato que está mais alinhado com o mercado na frente, nessa corrida eleitoral, você deve ter uma bolsa aí podendo chegar aos 200 mil pontos. No campo a gente está vendo muito uma indefinição, de certa forma, no lado da direita, principalmente agora, mas com apostas variadas. Né, Felipe, a gente pode entender um pouquinho mais aqui esse campo da política, mas estava vendo, pescando aqui, inclusive, a gente entendendo um pouco mais dos setores, quais que são mais promissores ou não nessa reta final do ano, a gente para poder falar um pouquinho mais de investimento também. Estava vendo, inclusive, uma lista das ações mais indicadas para investir em dezembro, já que a gente está falando desse clima de virada de ano. Queria até aproveitar para ter uma dica sua aqui para quem está acompanhando a gente, para onde olhar mais nessa reta final do ano, tendo em vista o cenário que você está apresentando para a gente. Aí a gente pode ir mais no setor, acertar o cavalo assim na mosca, né? Eu acho que é uma coisa muito difícil, mas os setores atrelados à economia real devem ser, e estão sendo, né, por enquanto, e eu acredito que deva ser aí os papéis que deva ter aí uma dinâmica melhor, dada a possível queda de juros que vem se desenhando, né? Você vem num momento que a taxa de juros vem se estabilizando e ela deve começar a apresentar uma queda aí no início do ano. E ela apresentando isso, os papéis atrelados à economia real são os papéis que vão ter um andamento aí melhor. Se você for ver papéis específicos no último mês, por exemplo, você tem exemplo de CVC, Magalu, papéis que andaram bastante, que estavam muito aí para trás em relação aos demais papéis e setores da economia. Aí agora, se você, como a gente estava falando,
se você juntar aí o período eleitoral, como a gente dividiu, né, de março em diante, aí você pode ter uma dinâmica dos papéis de maior liquidez, dependendo se o candidato mais alinhado com o mercado estiver na frente, os papéis de maior liquidez vão ser os papéis que vão andar na frente dos demais. Então, são os papéis que a gente fala que tem mais beta, né? Então, são os papéis mais líquidos da Bolsa. E aí a gente divide nessa maneira. Quando a gente vê, inclusive, só voltando um pouco na sua outra resposta aqui, Felipe, nesse cenário de preocupações, de olhar e antecipação política para o ano que vem, o senhor trouxe para a gente que pode ser que atinja os 200 mil pontos, de certa forma, se fosse com a manutenção das preferências de hoje ou com um candidato mais alinhado, no caso, como você traz aqui, aos interesses do mercado financeiro? Queria até reformular, entrar um pouquinho com mais detalhes aqui nesse sentido, porque eu acho que é uma questão que a nossa audiência aqui já começa a comentar muito no YouTube também. Um candidato mais alinhado com o mercado, ele vai fazer essa bolsa chegar a uns 200 mil pontos. Né? Que é basicamente essa questão de direita e esquerda, né? Não adianta parecer, né? É o que o mercado... É a dinâmica que o mercado sempre plantou. Acho que a única grande diferença que você vai ter é que a dinâmica, se a esquerda, a atual governo continuar, você vai ter a dinâmica atual em manutenção. Então, assim, você vai seguir a bolsa dos emergentes. O que não está sendo ruim, né? O que está acontecendo até agora. Mas a bolsa ter uma mandada significante, aí é mais com um candidato mais alinhado com o mercado.